gostaria de apresentar, então, a mediadora dessa mesa, é a professora Marisa Pereira Éboli, da FEA USP, do PROGEP. Quem vai secretariar é a Raquel Zaleta de Lima, mestranda da PUC, GQVT. E teremos, então, as duas palestras, os dois conferencistas, a senhora Eda Conte Fernandes, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a palestra Contextualização Histórica de Qualidade de Vida no Trabalho. E o senhor Carlos Fernando Damberg, da Siemens do Brasil, Departamento de RH, Experiência de Medidas Efetivas e Retorno de Resultados. Então, eu gostaria de passar, então, ao comando da mesa, a mediadora, a professora Marisa Pereira Éboli. Bom, boa tarde para todos. Para introduzir essa mesa, que é sobre pesquisa empresarial e acadêmica em gestão de qualidade de vida no trabalho, eu gostaria de fazer uma breve apresentação sobre o que é educação, né? E por que, na verdade, a questão da educação hoje está tão em voga nas empresas. Eu gosto muito de um significado que tem no dicionário mesmo, no velho Aurélio, que é do educação como cultivar o espírito, né? Porque eu acho que nesses tempos de globalização, como já foi tanto mencionado aqui, eu acho que esse ponto, essa preocupação com cultivar o espírito, ela é fundamental para que a gente realmente esteja lidando e gerenciando a nossa qualidade de vida. Do ponto de vista individual, né, eu acho que a educação ela tem tudo a ver com a nossa qualidade de vida, seja entendendo, como já foi mencionado aqui, a qualidade de vida no trabalho ou a qualidade mesmo total, né? E do ponto de vista das organizações, educar para a qualidade também é um aspecto fundamental para o sucesso. Então, eu vou fazer essa rápida apresentação justamente para estar introduzindo os dois palestrantes que virão, a professora Eda Conte Fernandes, que vai falar, que foi uma das pioneiras, né, em estudo, publicação sobre o tema qualidade de vida no trabalho, e que faz questão, né, Eda, de enfatizar a importância da gente estar mensurando a satisfação no trabalho, né? Eu até me chamou a atenção uma frase em que ela diz que não se consegue melhorar o que não se consegue medir. E a apresentação dela vai estar bem em cima, abordando bem essas questões. E logo em seguida virá o senhor Carlos Fernando Damberg, da Siemens, que vai falar sobre o caso e todo o projeto de qualidade de vida no trabalho na Siemens, dando uma ênfase especial na questão do planejamento das necessidades, né? E das ações que foram implementadas na Siemens, ações consideradas pouco convencionais, bastante inovadoras com relação a esse tema qualidade de vida. Bom, o que eu gostaria de apresentar rapidamente para vocês é que essa pesquisa que vocês estão vendo o resultado foi uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, com o objetivo de conhecer quais eram as 10 empresas mais admiradas pela qualidade dos serviços, né? E aí vocês têm o nome dessas empresas, praticamente todas muito conhecidas de nós. A próxima. Pegando essas 10 empresas, eu identifiquei, dessas 10 empresas, 5 foram relacionadas pela revista Fortune como uma das melhores empresas para se trabalhar. Obviamente que isso não é o resultado de uma pesquisa científica, mas eu acho que é uma evidência bastante grande de que existe uma relação entre o quanto as pessoas se dão bem nas organizações onde elas trabalham e o sucesso dessas empresas.
Também identifiquei nessa pesquisa as empresas que possuem um sistema de desenvolvimento de pessoas ou desenvolvimento de talentos humanos, como hoje se costuma muito dizer, pautado pelo conceito de... O microfone está estranho. Pautado pelo conceito de universidade corporativa. Tá? Eu não pretendo aqui aprofundar o que é esse sistema. Não me interessa, inclusive, o rótulo universidade corporativa, mas muito mais o processo. Quer dizer, é um sistema de desenvolvimento de pessoas pautado pela noção de competência, né, e que tem se tornado muito eficaz em termos do clima e da cultura favorável que ele propicia nas empresas, para que as pessoas estejam buscando a qualidade e a aprendizagem contínua. E o que a gente tem percebido nesses tempos é realmente uma mudança de paradigma, e isso, da minha opinião, com uma influência significativa em termos da qualidade de vida das pessoas, que é a diferença entre preparar, treinar pessoas para uma tarefa específica, que era o foco, né, de toda a área de treinamento e desenvolvimento no passado, e o que é você estar preparando, educando as pessoas. Né? Então, é uma mudança significativa que reflete na postura e na própria percepção das pessoas com relação à qualidade do seu trabalho. Quer dizer, essa passagem da postura do que era simplesmente executar, repetir trabalho, para pensar, refletir. Né? A mudança da postura de aceitação para uma postura em que exija uma capacidade mais crítica. Enfim, a passagem do ensino para a aprendizagem, a mudança de reproduzir conhecimento para construir conhecimento, como já foi, inclusive, comentado aqui. Ou seja, quando nós estamos falando em educar pessoas e educar para a qualidade, nós estamos pensando em cultivar o espírito, como eu falei, mas com a preocupação de que essas pessoas gerem resultados para a organização. E nesse contexto, que RH não deve ser entendido só como aquela área que vai entregar alguns serviços para a organização, mas ela deve realmente entregar resultados que enriqueçam todo o valor mesmo da organização, ou seja, clientes, investidores e empregados. Pegando aí um conceito bastante... Pode ir passando. Pegando um conceito bastante simples do que são as competências, né, que vai do conhecimento, quer dizer, a pessoa sabe o que tem que fazer, habilidades ela pode fazer e atitude ela quer fazer, a gente sabe que realmente o fato da pessoa saber e poder fazer não significa que ela entregue essa competência para a organização. Para que isso realmente ocorra, é importante que a organização possua realmente uma cultura da qualidade que crie condições favoráveis para que as pessoas tenham vontade de aplicar a competência que elas têm. E nesse sentido é que a gente tem falado muito, né, da importância... Pode passar a próxima, por favor. Da importância... dos programas de desenvolvimento e de educação, no sentido de estarem conscientizando as pessoas para a sua competência ou incompetência, se for o caso. Porque, muitas vezes, a questão da qualidade está ligada a uma própria falta de consciência da pessoa de que ela está fazendo a coisa errada porque ela não tem competência para aquilo, né? E aí, todas as situações possíveis, quer dizer, a pessoa incompetente, consciente, ela precisa ter um gestor, um gerente consciente, né, que possa analisar a sua situação, diagnosticar e orientar.
Eu não vou esgotar todos os quadrantes, mas eu queria falar de uma que me parece especialmente importante quando a gente está preocupado em qualidade, que é a da incompetência consciente, né? A incompetência consciente, ela tem o seu lado bom, vamos dizer assim. A pessoa sabe que tem que melhorar e faz os investimentos para isso, mas ela tem o seu dark side também. Quer dizer, a pessoa tem consciência da sua incompetência e, ao invés de procurar se aprimorar, ela tenta manipular ou burlar certas situações para encobrir essa sua incompetência. Então, a próxima, por favor. Quando nós estamos pensando em desenvolver realmente, instalar as competências nas organizações, não adianta só a gente pensar em termos de programas educacionais ou de desenvolvimento, mas em termos de se criar uma cultura organizacional que permita que a pessoa, como eu disse, entregue essa sua competência, tendo atitudes favoráveis. E é nesse contexto, a próxima, por favor, que surge, e só para vocês terem uma ideia, em 88, nos Estados Unidos, eram aproximadamente 400 universidades corporativas, hoje são mais de 1.600. É um conceito que já começa a ser muito, né, procurado, incorporado aqui no Brasil. E a ideia é... A próxima, por favor, fica longe. A ideia é de que esse sistema, né, ele dê foco realmente no desenvolvimento das competências críticas, ou seja, daquelas competências essenciais para o sucesso das pessoas. Dá para ficar claro, eu não vou esgotar, mas só para vocês terem uma ideia, que é um sistema alinhado realmente com as estratégias de negócio e cuja preocupação é desenvolver, aumentar realmente o desempenho da empresa. Por que eu estou linkando essa questão da universidade corporativa com a questão da qualidade? Como nós podemos ver nessa transparência, uma pesquisa realizada sobre universidades corporativas, com 140 empresas que tem, né, 82% responderam que a universidade corporativa é responsável por incorporar a cultura organizacional nas pessoas e uma cultura organizacional pautada por princípios de qualidade, né? Então, tem se mostrado um sistema bastante eficaz no sentido de promover realmente a educação das pessoas para a qualidade. E, para finalizar, eu gostaria de dizer que eu acho que esse aqui é o maior desafio quando a gente está pensando em termos do Brasil e das empresas e do Brasil como um todo, é que a gente tenha, mais do que economias competitivas, sistemas educacionais competitivos. E pensar a educação para a qualidade, pensar a educação para o século XXI, é pensar numa educação que tenha como princípio a transdisciplinaridade, né? Ou seja, o prefixo trans significa estar através, entre e além, né? E, na verdade, só o ser humano, só a dimensão humana é que consegue ser o eixo da transdisciplinaridade. E, finalmente, eu queria deixar uma imagem, que eu acho que é uma imagem que diz tudo por si só, né, do que eu imagino que seja também a gente está pensando qualidade de vida nesses tempos de globalização. Então, eu gostaria de passar agora a palavra para a professora Eda Fernandes, que vai nos falar sobre a sua pesquisa sobre satisfação dos empregados e qualidade de vida. Obrigada. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês que estão aqui. Vou falar bem rápido, porque eu gostaria de resumir a minha experiência, que eu tenho em qualidade de vida já desde
1986, quando fui ao Canadá apresentar falar muito rápido para a gente, para poder dizer tudo que eu quero dizer para vocês, porque não sei se vou voltar aqui para falar de novo, porque eu estou me aposentando, mas em todo caso é isso aí. Então, é o seguinte, eu havia terminado meu doutorado aqui na USP, e eu sempre tive um pé na empresa e um pé na universidade. Eu lecionava, na ocasião, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu pensei no meu tema de tese, como os gerentes de recursos humanos, era 81 isso, eles estavam quase todos de calça curta, sem saber dar resposta aos empresários, face ao período que viviam após a ditadura militar, onde tudo era proibido, então eles estavam meio sem papel. Então, naquela ocasião, eu já pensava como é que a gente pode fazer para contribuir para as empresas, uma vez que a gente trabalha em administração de empresas. Aí eu fiz essa tese de doutorado sobre ser gerente de recursos humanos no Brasil, onde me preocupei qual era o papel deles, quais eram as atitudes, as habilidades, as dificuldades, os desafios, e mandei um resumo dessa minha dissertação ao Canadá e eles me convidaram para me apresentar. Então, eu fui ao Canadá em 86 e lá eu ouvi pela primeira vez a expressão qualidade de vida no trabalho. Eu digo, o que será isso? E só falavam naquilo. Eu digo, mas é por aqui que eu vou. Aí eu entrei em contato com o grupo do Canadá, da HEC do Canadá, e eles me deram 90 quilos de material, e eu mandei esse material para o Brasil. No Rio Grande do Sul, eu fundei um grupo de qualidade de vida no trabalho, começamos a estudar, o Cláudio, inclusive, participava desse grupo, e nós escrevemos mais ou menos uns 10, 12 artigos em cima do que a literatura do Canadá, dos Estados Unidos, da Suécia, da França, falavam sobre a linha de investigação, a linha de pesquisa, a qualidade de vida no trabalho. Porque, como a Maria Ana Cristina falou, nós vemos qualidade de vida com uma visão multifacetada. Então, o que eu vou apresentar para vocês é como se vê qualidade de vida na linha de investigação, qualidade de vida no trabalho, em termos da revisão da literatura internacional. A seguir, eu vou apresentar para vocês, de toda essa literatura, eu cheguei a uma metodologia de implantação de programas de qualidade de vida nas empresas. A empresa que serviu de laboratório foi a Steel Motosserras, lá do Rio Grande do Sul, e, inclusive, ela foi eleita pela Exame uma das 30 melhores empresas para se trabalhar, né, que já foi falado aqui, e muitas outras empresas também. Essa metodologia, eu denominei Auditoria Operacional de Recursos Humanos para a Melhoria da Qualidade de Vida no Trabalho, foi premiada com o top de RH da Associação Brasileira de Recursos Humanos, na sua primeira edição, em 95. E, por conta disso, eu pude apresentar essa metodologia na China, em 96. E, a seguir, eu consegui publicar um livro, onde essa metodologia está toda descrita, com os modelos e tal. Então, eu não vou falar para vocês sobre a contextualização histórica de QVT, porque vocês vão poder encontrar no livro. O que vocês não vão poder encontrar é o livro, porque ele está em edição esgotada, mas eu deixei dois exemplares na biblioteca aqui da USP, e vocês podem seguir o costume usual, xeroquear à vontade. Tá? Então, eu vou, a seguir, passar para a nossa exposição. Vou me permitir falar de pé para vocês, porque eu vou passando as transparências de uma maneira assim mais rápida. Bom, então, a ideia toda é a seguinte, que homens mobilizados e satisfeitos fazem a diferença. Entretanto, nós podemos saber que ninguém me convence que a diferença está nas pessoas se essas pessoas não tiverem qualidade de vida no trabalho. Por outro lado, não se pode falar em qualidade de produtos e serviços, estão ouvindo bem aí? Qualidade...
Não, mas eu não vou sentar porque eu tenho que passar as lâminas. Eu trabalho assim. Eu posso segurar? Pode segurar, tá? Então, não se pode falar em qualidade de produtos e serviços se aqueles... Agora ficou demais isso aí. Está mal. Eles não vão gostar. Não, eles vão botar mais aí. Eles não vão gostar, fica aí. Tá? Se aqueles que vão produzir esses mesmos produtos não tiverem qualidade devida no seu trabalho. Eu vou me permitir passar para vocês aqui uma transparência onde existe uma... Desculpa. Como é isso? Além disso, eu quero contar para vocês que todo esse material que a gente estudou sobre qualidade de vida no trabalho nos permitiu fazer a revisão da literatura. E aí eu fiquei sabendo que qualidade de vida no trabalho... Estão me boicotando aqui. Que qualidade de vida no trabalho depende muito de quem está se falando. Então, a qualidade de vida no trabalho... Que isso? Não dá? Walter, por favor, coloca a transparência. Então... Bom, vou falando aqui para vocês. Depois que eu voltei, então, do Canadá, eu fundei esse grupo e tive a oportunidade de fazer, na França, o pós-doutorado em administração em qualidade de vida no trabalho, onde eu entrei em contato com um professor que trabalhava com a quantificação da expressão de salarié. Quer dizer, ele media quantitativamente os depoimentos. Quando eu voltei do Brasil, o que estava aqui, era 90, havia uma grande preocupação, era o boom da qualidade total. Aí, eu juntando o que havia trazido do Canadá, mais aquela metodologia de quantificação da expressão do trabalhador e o boom da qualidade total, me apropriei da metodologia do PDCA, que todo mundo aqui sabe, da qualidade total, e juntei essas três coisas e utilizei a metodologia que foi considerada, então, pelo pessoal da Administração de Recursos Humanos, da BRH, como uma metodologia viável, tanto quanto a do PDCA. E o que a gente procurou, então, foi rodar o PDCA também em recursos humanos. Então, voltando aqui, que agora eu consegui minha transparência, é impossível, isso é uma equação-chave da qualidade. Aqui, qualidade, na ocasião, então, seria a qualidade total. É impossível, tem toda essa filosofia da qualidade total que todo mundo sabe. É impossível obter do cliente uma taxa de satisfação maior que as apresentadas pelos funcionários responsáveis pelo produto ou serviço. A insatisfação, a má vontade, o desconforto se incorporarão de uma forma ou de outra ao produto final, reduzindo o nível de satisfação do consumidor. Então, o que nos interessa mesmo é mensurar a satisfação do outro sujeito da linha de produção, ou seja, o trabalhador, porque a satisfação do trabalhador está diretamente ligada à satisfação do consumidor, que é o cliente, que é o rei. Tá? Bom, então, para começar, eu quero dizer para vocês que satisfação está intrinsecamente ligada à qualidade de vida. Quer dizer, ninguém tem qualidade de vida se está insatisfeito na satisfação das suas necessidades. A título de, digamos, revisão da literatura, eu quero colocar para vocês que não existe um consenso na literatura sobre o que é qualidade de vida no trabalho. Mas tem certas coisas que se praticam, que se cometem nos meios administrativos e empresariais, que é demais. Tem gente que diz que a qualidade de vida é quali, que é a margarina. Quer dizer, tem que ter um pouco de critério com isso aí. Temos que, ao implantar um programa de qualidade de vida no trabalho, buscar as fontes da literatura especializada. Porque, senão, cada um diz que qualidade de vida no trabalho é uma coisa.
outro diz que é outra, uns dizem que é saúde, outros dizem... Existem fatores que têm que ser ligados a modelos de literatura especializada. Então, o que seria, de uma forma global? Qualidade de vida no trabalho é uma maneira de pensar a respeito das pessoas, do trabalho e da organização. É uma preocupação com o impacto do trabalho, de determinado trabalho, sobre as pessoas. Mas também, no outro polo, nós temos a eficácia das organizações. Então, é com esse tipo de mentalidade que nós conseguimos implantar programas de qualidade. Empresário nenhum quer saber de qualidade de vida se não sentir efeito na sua produtividade, na sua rentabilidade, no seu bolso. Então, se nós queremos indiretamente auxiliar as pessoas a terem qualidade de vida no trabalho, e nós precisamos do aval dos donos das empresas, nós temos que mostrar que, através da qualidade de vida, nós vamos atingir o outro ponto, que é a produtividade. Existe uma definição clássica de qualidade de vida no trabalho, que é do Bergeron, que é do grupo de QVT lá do Canadá, que diz o seguinte, que é a aplicação concreta de uma filosofia humanista, e humanista não é assim de humano, mas de atender às necessidades humanas daqueles que estão trabalhando. Pela introdução de métodos participativos, visando modificar um ou vários aspectos no meio ambiente de trabalho, a fim de criar uma situação nova e mais favorável para a satisfação dos empregados e, olhem bem, para a produtividade da empresa. Uma outra definição que nós podemos dar para a qualidade de vida no trabalho é que a expressão qualidade de vida no trabalho tem sido utilizada, empregada para designar experiências inovadoras na reorganização do trabalho. Então, quando se fala em job rotation, em flexi time, todas essas coisas, estão se introduzindo, como é que se diz assim, inovações que vêm ao encontro das necessidades daquela população que eu estou trabalhando. Então, QVT está ligado à humanização e à democracia. Por quê? Porque é através da escuta das pessoas daquela população que eu vou modificar esses aspectos do trabalho. Então, e a meta dos programas de qualidade de vida é a produtividade e a qualidade de vida de quem está naquela situação de trabalho. Depois de ver que ninguém chegava a um consenso, eu resolvi também fazer uma definição de qualidade de vida no trabalho. Aí eu cheguei à conclusão que seria interessante operacionalizar melhor essa coisa, porque isso de discurso, que qualidade de vida é importante, que... Como é? Tudo bem. Então, que qualidade de vida é importante, qualquer um sabe. É só te faltar a qualidade de vida para te saber o quanto a tua produtividade vai para o brejo. Então, que é qualidade de vida importante, nós sabemos. O importante é saber como é que se implanta um programa para melhorar a qualidade de vida numa organização. Quer dizer, conversa, que qualidade que o ser humano isso, o ser humano aquilo, isso é muito bom. Mas nós, como profissionais, nós temos que ver como é que se faz isso. Então, a minha perspectiva foi sempre a busca de uma metodologia operacional que ajudasse os profissionais de uma determinada população-alvo a melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas, visando a produtividade para garantir o emprego delas e o meu como consultor. Então, a coisa tem que ser um ganha-ganha. Não existe, empresário não pode ficar só, o ser humano precisa de qualidade. Nós temos que mostrar claramente a ligação entre melhoria da qualidade de vida e a produtividade empresarial. Senão, a gente não tem cliente, nem como consultor, e não consegue penetrar, porque a linguagem do empresário é diferente da linguagem do acadêmico, que dá aula. Se os alunos aprenderam, ótimo. Se não aprenderam, a gente faz de conta que eles aprenderam e tudo vai por aí. Empresário precisa lucro, né? Bom, então, QVT, na minha definição, é a gestão dinâmica e contingencial de fatores físicos, mas não só físicos, como pensam os engenheiros da ergonomia.
tecnológicos. Claro que nós precisamos adaptar as máquinas, tudo bem. Mas existem também fatores sociopsicológicos que afetam a cultura daquela organização, renovando o clima, né? Refletindo-se no bem-estar do trabalhador e na produtividade. E dinâmica por quê? Porque o que eles querem em 80 não é a mesma que querem em 90. O que querem em 90, pela evolução e a dinâmica da sociedade, não é o que vão querer no ano 2000. Bom, então o que a gente faz? Em primeiro lugar, aquilo que não se consegue medir, não se consegue melhorar. E como disse o diretor dessa empresa, que eu já trabalho desde 90, que é Estilo Motosserra, nós implantamos um programa lá, muito poucas são as empresas que focalizam essa assertiva quando se trata de recursos humanos. Então, recursos humanos não é muito mensurado. É tudo mais ou menos assim, improvisado. Parece que o pessoal está insatisfeito com o ritmo. Vamos mensurar esse nível de insatisfação para poder trabalhar em cima. Por outro lado, também, mensurar os níveis de satisfação dos empregados sobre suas condições de trabalho através do que eles pensam. Como disse o Facine, né, o senhor da Nestlé, é uma visão das pessoas que interessa. O que elas pensam? Por exemplo, se a gente vai numa indústria têxtil, é aquele bafo, aquela coisa assim, né? Uma vez eu fiz uma pesquisa numa empresa desse tipo e eu digo, a qualidade de vida dessas pessoas está ruim. E olhei lá para cima, tinha um painel como aquele lá e o escritório estava todo lá. Sabe onde era a pior qualidade de vida? O pessoal do escritório, sequinho, com ar-condicionado e música ambiental. O pessoal lá da tecelagem, por condições deles, não é? Eles tinham uma qualidade de vida muito melhor do que aqueles que estavam no escritório, considerando as condições de trabalho por conta da chefia. Então, nós temos que mensurar, porque mensurar o nível de satisfação dos empregados é uma questão-chave para o sucesso de qualquer organização. Não precisa ser empresa. Bom, então, em função disso, como eu acho que tem que medir, foi essa metodologia que eu falei para vocês, que seria, então, a auditoria, quer dizer, a ouvir o que as pessoas que estão trabalhando pensam sobre certos fatores que a literatura aponta como importantes. Então, a primeira coisa é constituir um modelo de investigação. De onde que eu tiro os indicadores? Da literatura e da minha experiência e daquela população que eu estou trabalhando. Então, o que é? A auditoria é uma tentativa para a mensuração da qualidade de vida no trabalho, de modo a subsidiar o PDCA, em termos da gestão de RH. Então, o que eu quis é tornar o recurso humano semelhante ao gerenciamento, como se faz o gerenciamento dos itens de qualidade. Bem rapidinho, que todo mundo conhece aqui. O que faz o PDCA? Vê como é que estão as coisas, atua corretivamente, define as metas, muda, faz de novo. Então, rodar o PDCA é ver como está uma situação, ou seja, diagnosticar como está a situação em determinado ponto, essas transparências são exatamente de qualidade total, né? E tentar pular para uma situação melhor, em cima de melhorias que se fazem em cima do que se observou, e não só da observação, mas da escuta das pessoas que estão fazendo determinado setor, determinada empresa. Então, o que se procura? Melhorando, que nem os programas de QVT, melhorando a qualidade de vida e chegar a uma situação que não vá prejudicar a produtividade. O que faz o pessoal de qualidade de vida, qualidade total? Eles têm, por exemplo, o 6M, como chamam. Então, o que interfere nos efeitos de um produto mal feito? É a matéria-prima? É a máquina? É a medida? É o meio ambiente? Enfim, que causas são essas? Eles já têm isso aqui estruturado nos livros dos Falcone da vida, né? Porém, nós teríamos que montar
montar quais os fatores que causam efeitos na qualidade de vida daquela população. Eu já fiz pesquisa em banco, fiz pesquisa em siderúrgica, pesquisa em hospital. Esses fatores são diferentes. Depois, se der tempo, ainda vou mostrar para vocês de onde que sai a base desses fatores. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer é ver o que por exemplo, nós vamos ver o que as pessoas pensam, por exemplo, sobre compensação. Dentro da compensação, nós temos subfatores. Sobre, por exemplo, participação dos lucros, os benefícios, como é que estão, a equidade interna, como é que está, a equidade externa. Então, nós fizemos essa espinha de peixe, tal qual o pessoal da qualidade total. Uma vez feito isso, nós estruturamos um modelo. Esse modelo, por exemplo, existem muitos modelos na literatura. Esse é o modelo do Werther e Davis. O Werther e Davis, por exemplo, diz que existem coisas organizacionais, elementos ambientais e elementos comportamentais que afetam a qualidade de vida. Então, nós não vamos sentar e pensar assim. Primeira coisa, nós vamos fazer a revisão da literatura. O que os autores consagrados que fizeram pesquisa chegaram à conclusão que essas coisas interferem na qualidade de vida. Aí, depois que eu tenho esse modelo, tá, eu faço um levantamento, cargo por cargo na empresa, depois de ter mapeado os cargos semelhantes, levanto as dimensões sobre o que as pessoas pensam sobre os aspectos organizacionais, ambientais, comportamentais, faço uma análise e interpretação disso que foi feito e faço recomendações para a área de recursos humanos que atua, então, como se fosse um PDCA, né? Ela faz os programas de ação em termos das expectativas levantadas, organizacionais, ambientais e comportamentais. E através, então, da reformulação dos aspectos que afetam a qualidade de vida. Então, esse desenho aqui e toda a filosofia, ela veio da qualidade total, de todo o esquema de causa e efeito, de onde a qualidade total também se apoiou. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir, numa determinada organização, o que eu vou colocar dentro desses quadrinhos e desses fatores e subfatores que afetam a qualidade de vida daquela organização. Hoje, uma moça aqui da GS Lever me perguntou se eu tinha alguma novidade. Eu digo, a grande novidade é que eu cheguei à conclusão que nós temos que mergulhar na organização e descobrir o que está pegando em termos de indicadores da qualidade de vida naquela organização. E não ficar fazendo um programa de qualidade de vida porque a outra empresa ali do lado, mais famosa, e que ganhou o prêmio das 30 melhores, está fazendo. Eu tenho que ver o que a minha população, considerando o nível instrucional em que se encontra, o nível de insegurança no trabalho que se encontra, a situação do país, todo o contexto em que a minha empresa está inserida, e descobrir o que eu vou investigar. Depois que eu tenho quais são esses fatores, por exemplo, nessa empresa, a gente chegou à conclusão que devia de investigar condições de trabalho, organização do trabalho, compensação, oportunidade de crescimento, fatores comportamentais, tudo subdividido, né, em fatores concorrentes para esses fatores, a relação chefe-subordinado, a comunicação, a imagem da empresa, que também é importante para o indivíduo, e a qualidade na empresa, que essa aqui não vou dizer qual foi a empresa, mas vocês já viram. Em todo caso, vai lá. Uma vez feito isso, que eu tenho essa elaboração do modelo, eu consigo fazer um modelo de investigação. Esse modelo não é uma coisa assim, para esses 6 primeiros meses do ano, é um modelo que a minha empresa vai buscar melhorar. Então, eu faço a investigação como? Através de uma amostra de 30% dos profissionais daquela empresa e tabulo os resultados e vejo qual é o setor que está mais insatisfeito com o quê. Ou seja, em vez de tocar de ouvido, eu começo a tocar por música. Então,
uma vez feito... Terminou? Falta 5 minutos, então já vai dar para terminar. Uma vez feito isso, eu, depois de ter o modelo, eu crio um formulário de investigação. Por exemplo, aqui assim, ó, condições físicas de trabalho. O que aquela empresa pensa sobre insalubridade? Aí, a entrevista, que eu não gosto de questionário de autopreenchimento, porque eu tenho uma equipe de 7 psicólogos que trabalham comigo, e elas entrevistam, e se a pessoa diz, como é que está as condições de trabalho, insalubridade? Ah, tá bom. Mas o que poderia melhorar? E tem que investigar até ver se o nível de satisfação, por exemplo, nessa escala aqui, de 1 a 7. Aqui do lado tem as observações. Então, cada um daqueles fatores é investigado. Aí, dependendo do que as pessoas respondem, né? Por exemplo, isto vai mal. Eu podia, estou muito descontente. Vai de 1 a 7, faz uma escala comum. Depois que tu tem a quantificação, coisa mais simples que vem agora, se você tem o que as pessoas pensam sobre os fatores, em geral, estabelecidos por quem é quem dentro da empresa. Já teve presidente participando da estruturação do modelo. Já os diretores de recursos humanos, o pessoal da produção. Tu põe aqueles que querem participar desse modelo, evidentemente, e as pessoas que sabem do que as pessoas poderão ou não estar insatisfeitas. Então, a constituição da equipe interdisciplinar que vai fazer o modelo é na hora que você decide. Aí, depois que você tem o que cada setor pensa sobre cada fator que essa equipe julgou importante, você tem uma média. Depois que tu tem uma média, aí quantificar é simples. Tu vai ver que setor está mais descontente com que fator. E que fator, subdividido em subfatores, precisa melhor atenção para melhorar a qualidade de vida. Depois que você fez isso, 1 ano, roda o PDCA, melhora aquilo, procura ver bem por que a insalubridade está tão baixa no setor tal. Então, setor por setor, fator por fator, você sabe onde é que tem que mexer. Não fica gastando os parcos recursos que as empresas dizem que têm, ou têm mesmo, naquilo que não se faz necessário. Bom, depois que você tem, digamos assim, nós lá na empresa, nós já estamos desde 90. Cada 2 anos nós replicamos o mesmo instrumento. Nós já temos como que isso se processou em 92, 94 e 96. Então, tu vai trabalhando em cima de um mapa, por assim dizer. Por exemplo, no final, isso vai servir de base para as políticas da empresa. Onde é que realmente nós temos que trabalhar mais? É onde a média deu mais baixa. Quer dizer, com isso nós voltamos à definição de qualidade de vida no trabalho, que é, através da participação, a melhoria das condições de trabalho daqueles que estão naquela situação. Veja, aqui, em azul, estão os aspectos que nessa empresa, que para cada empresa nós temos que fazer um modelo sob medida para aquela empresa, naquela empresa é importante que se mexa aqui, aqui, aqui e aqui. Então, aquelas coisas, por exemplo, digamos que uma empresa está muito preocupada com a imagem da empresa. Se os empregados estão satisfeitos com a imagem da empresa, não precisam gastar mais em propaganda institucional. Gastam em outras coisas que isso vai trazer melhores resultados. Então, em síntese, um programa de qualidade de vida no trabalho, para ser implantado nos termos operacionais, tem que haver uma sensibilização. Vocês imaginem o que é sensibilizar uma população de empregados e dirigentes, que são os mais difíceis da gente mostrar essa importância. Temos que preparar os instrumentos, os formulários, etc. e tal, fazer a pesquisa, o diagnóstico, fazer a tabulação dos dados, implantar aquele programa, avaliar e ir de novo. Ou seja, rodamos o PDCA também na improvisada e negligenciada, geralmente, área de recursos humanos.
O que isso nos leva? Que a auditoria operacional de recursos humanos tem certas etapas chaves. Não posso chegar numa empresa, depois desses seminários, eu vou implantar um programa de qualidade de vida no trabalho. Não é assim. Eu preciso saber do que se trata, eu preciso organizar o meu esquema, preciso organizar o que eu vou levantar ali na minha empresa, preciso detectar exatamente o que está pegando na qualidade de vida daquela organização. Então, na primeira etapa, alguém traduz, depois de ter feito todo um estudo sobre o que é qualidade de vida no trabalho, aí ele passa para uma equipe que vai estruturar esses modelos, né? A organização, com um consultor ou não, um consultor interno, por exemplo, faz a investigação, coleta os dados, então se faz a etapa onde o que nós precisamos melhorar para ajudar. Por isso que eu gostaria de terminar a apresentação aqui para vocês, muito rápido, desculpe que falei muito rápido, tinha muita coisa aí para colocar para vocês aí, dos modelos, né, que vocês poderão xeroquear do livro, né, e a literatura também está ali, tem todos esses formulários estão no livro, né, à disposição de vocês na biblioteca da USP, que se nós não conseguirmos medir uma coisa, por exemplo, se eu não sei quantos copinhos desses saem com defeitos de uma linha de produção, eu não consigo ver, eu melhoro a boca do copo e o que tinha defeito era embaixo. Então, é importantíssimo detectar o que realmente está pegando na maioria daquela população-alvo que eu estou trabalhando. Então, seria isso a minha experiência que eu queria passar para vocês. Muito obrigada. Bom, muito obrigada, professora Eda, e eu gostaria agora de passar a palavra para o Dr. Carlos Fernando Damber, que vai falar sobre a experiência da Siemens na adoção de medidas efetivas e retorno de resultados. E ele vai dar uma ênfase especial no planejamento das necessidades e também nas ações inovadoras que a Siemens implementou. Ok, muito boa noite, né, para todos. Estava sentado lá atrás, à medida que se aproximava a hora da apresentação, e estava ficando preocupado. E eu não tinha como não poder me lembrar de uma piada do Juca Chaves, uma vez que um espetáculo dele lá não estava indo muito bem. Aí telefonaram para o teatro e perguntaram: a que horas começa o espetáculo? A resposta foi: a que horas que o senhor pode chegar? Então, mas depois eu fiquei contente, depois que eu vi que houve um refluxo e estamos com uma plateia bastante interessada, apesar do avançado do horário. Então, eu acho que nós podemos compartilhar. A ideia era, e pelo título da apresentação, de que nós fizéssemos uma comparação de uma apresentação, vamos dizer assim, do ponto de vista acadêmico, e uma apresentação do ponto de vista, vamos dizer assim, prático dentro da empresa. Ou seja, as duas palestras, elas se complementam e eu vou procurar mostrar, dentro do modelo apresentado, como que na prática isso pode ser aplicado. Essa é a ideia, né? Muito bem, primeiro eu tenho que fazer uma apresentação com relação à nossa empresa, senão fica um pouco difícil de poder entender o que nós fazemos. Aqui está o edifício sede da nossa empresa. A Siemens é uma empresa do ramo eletroeletrônico, é uma empresa que é a segunda maior empresa do ramo eletroeletrônico no mundo. Ela tem 380 mil funcionários e aqui no Brasil nós somos 9 mil. Temos aproximadamente 8 áreas de negócio diferentes, por exemplo, telecomunicações, área médica, transportes, e a nossa atuação no Brasil, ela se dá em 12 localidades diferentes. E a nossa empresa, ela é uma empresa de alta tecnologia, tecnologia de ponta. No mundo ela tem 152 anos e aqui no Brasil nós estamos com 95 anos. E a ideia é, então, dar uma apresentada para como que nós abordamos os temas relativos à parte de qualidade de vida e também como é que nós, vamos dizer assim, apuramos alguns dos resultados dentro da afirmação feita que temos que medir aquilo que nós nos propomos a fazer.
Esse prédio que está localizado não muito longe daqui, ele está numa área verde de aproximadamente 110 mil metros quadrados, dos quais desses 110 mil metros quadrados, aproximadamente 60% é área verde, inclusive com um trecho de Mata Atlântica lá. Então, esse é o nosso local de trabalho da nossa sede. Foram apresentados vários conceitos com relação à qualidade de vida. E a Eda tem toda a razão, é bastante difícil de conciliar todos, né? E eu, então, fiz o seguinte, e gostaria de saber da opinião de alguns colaboradores, o que eles entendem por qualidade de vida, o que no conceito deles eles colocam. Então, aqui nós temos algumas das frases deles com relação à identificação de qualidade de vida no trabalho, ou seja, o que é para eles qualidade de vida. Então, aqui nós temos algumas, não ia ler, mas acho que nem todos podem ver. Sentir-se em paz, sensação de estar bem, paz de espírito, prevenir é melhor que remediar, comida quente e gostosa, receber um bom dia do chefe, bom relacionamento e apoio dos colegas, harmonia no ambiente de trabalho, estar feliz e ônibus que chega no horário, né? São pontos que eles consideram importantes e definição de conceito de qualidade de vida. Como é que nós trabalhamos também dentro do conceito da qualidade de vida? Nós consideramos como um dos vértices para nós podermos buscar a excelência. Quer dizer, nós temos gestão da qualidade, a gestão ambiental e a qualidade de vida no trabalho. E o que vem desde o cumprimento da legislação até o objetivo de se chegar à gestão para a excelência no desempenho. Essa é a ideia básica. Como é que nós trabalhamos? Exatamente dentro da forma do PDCA, como é que foi dito, que nós utilizamos como base para fazer o nosso planejamento. Vamos ver alguns exemplos, a palestra ela tem que ser compacta, de onde nós podemos colocar alguns itens que no nosso planejamento. Por exemplo, no planejamento estratégico, quando nós colocamos, né, os princípios empresariais, a visão, o cenário que a área de recursos humanos tem, as estratégias com base nos cenários previstos para frente, a política de qualidade de vida, a pesquisa de clima organizacional, ela tem um peso bastante grande, e temos vários focos de planejamento onde nós colocamos essa nossa atividade. O muito importante que tem que se citar é o seguinte: qualquer trabalho nessa direção, ele tem uma visão sistêmica. Se o todo não fechar dentro da empresa, não tem sentido. Outra, nós temos que ter uma harmonia no desenvolvimento dos trabalhos. Não adianta nós termos um braço mais curto e uma perna mais curta também, um braço mais comprido, nós temos que ter uma harmonia. Então, isso é muito importante na definição dos conceitos e da área de atuação. Vamos pegar um dos exemplos de onde se pega informações para uma programação de qualidade de vida. Vamos pegar as conclusões da pesquisa de clima. A pesquisa de clima tem uma série de perguntas, questionamentos e entrevistas, mas no final nós agrupamos em 5 blocos. Direcionamento. É fundamental que os colaboradores, para se sentirem seguros, se sentirem satisfeitos, saibam para onde que está indo a empresa, para o que tarefa que eles têm que executar. Isso é fundamental para alguém poder estar em boas condições. Ter que dar as condições para eles executarem as tarefas. Satisfação pessoal para isso, o ambiente e tipos de informação que são importantes. Então, aqui está o resultado, vamos dizer assim, da mais recente que nós fizemos, a aplicação no ano passado. Aqui há uma subdivisão de direcionamento, por exemplo, comprometimento com metas, informações sobre o trabalho. Não vou ler todo para não ser cansativo. Então, aqui são os resultados de cada um desses itens. A média, no caso daquele levantamento da Siemens, foi de 6,5 de nível de satisfação para uma escala de 1 a 10, onde esses itens representam a média desse grupo. Então, o que nós constatamos? No que se refere a direcionamento e condições para executar, os índices são relativamente altos, os colaboradores estão satisfeitos, e temos focos que nós temos que trabalhar na parte de satisfação pessoal, na parte de ambiente e mesmo com relação à informação. O que nós fazemos com um trabalho desse? Em cima dele, nós, detectadas essas diferenças que existem, vamos fazer a programação do que é necessário ser feito. Da mesma forma, nós utilizamos outras maneiras de atuar na hora de executar, né?
programas de conscientização, programas ligados à parte de saúde, meio ambiente, programas ligados à motivação. Uma série de programas muito grande nós temos com relação ao nosso comprometimento com a comunidade. Temos vários programas nas várias localidades onde nós estamos, aonde o nosso programa interno, ele extrapola o muro da empresa e vai para ou escolas ou para instituições que são próximas da empresa, onde também está a nossa comunidade. É bastante difícil dissociar aquilo que está dentro da empresa com aquilo que acontece na comunidade aonde você atua. Então, isso é muito importante para nós. O que nós temos que fazer, então, depois para efeito de controle? Temos que ter os indicadores da área de recursos humanos, eu citei a pesquisa de clima organizacional, fazemos uma análise crítica periódica dos procedimentos com assistência médica e odontológica, eles nos dão uma fonte bastante boa, aonde que nós precisamos concentrar esforços, indicadores de treinamento e desenvolvimento, atendimento de requisitos legais, pesquisa de nossos clientes internos, quer dizer, nós fazemos pesquisa, área de recursos humanos, da satisfação interna dos nossos clientes com os serviços que nós prestamos. E os indicadores da área médica, auditorias que fazemos e os vários programas que são obrigatórios e aqueles que nós fazemos por uma necessidade interna nossa. E como é que nós fazemos as avaliações regulares? Nós temos uma série de avaliações que fazemos regularmente. Alguns pontos são colocados nas reuniões mensais de diretoria, outros em reuniões específicas da área de recursos humanos. Tem um encontro anual de recursos humanos a nível nacional, onde fechamos, e tem uma série de workshops também que fazemos para aprofundar em alguns desses itens. Isso é o fundamental do nosso processo. Um outro ponto importante que nós usamos como fonte para verificar necessidades, nós, na empresa, já há 3 anos, utilizamos como uma forma de diagnóstico uma autoauditoria feita com os critérios do Prêmio Nacional da Qualidade. Porque você abrange o sistema todinho da empresa, deteta, inclusive, as necessidades de qualidade de vida, que posteriormente se transformam em projetos de melhoria. Então, a cada ano, você fazendo essa autoauditoria, você deteta pontos que você deve melhorar, que se transformam posteriormente em projetos. Dá alguns exemplos, e eu vou procurar dar alguns exemplos não muito usuais com relação a ações feitas. Várias dos programas ou várias das observações e exemplos do que nós fazemos na parte de qualidade de vida estão no nosso stand lá em cima, com alguma literatura que vocês podem pegar depois. Então, não vou entrar nesse detalhe, principalmente daqueles programas mais, vamos dizer assim, convencionais. No que se refere a meio ambiente, por exemplo, aqui tem uma série de ações que nós fazemos, por exemplo, o tratamento dos efluentes domésticos, sucata vendida, papel, papelão e plástico, todo ele no sentido de fazermos essa coleta seletiva. Uma coisa que é muito importante, por exemplo, nós fazemos um descarte das lâmpadas fluorescentes de tal forma que não haja um prejuízo ao meio ambiente e haja uma reciclagem, por exemplo, do mercúrio e do vidro. Nós reciclamos aproximadamente, ou encaminhamos para a reciclagem anual, aproximadamente 60 mil lâmpadas fluorescentes. Se isso não é bem cuidado, imagine o dano que isso causa ao meio ambiente. As nossas áreas, em geral, nas nossas localidades, elas têm, vamos dizer assim, uma participação de área verde relativamente grande. Algumas áreas são excepcionais, por exemplo, na fábrica nossa de Curitiba, 83% é área verde, onde nós utilizamos também, onde fica também a associação dos nossos funcionários para atividades de lazer. Outros resultados importantes, por exemplo, eliminação total do uso do CFC desde 93, produtos, uso de resinas termoplásticas, por exemplo, sem pigmentos de cádmio, inclusão de considerações ambientais na especificação de qualificação de novos produtos, isso fazemos desde 97, embalagens, reutilização de embalagens de compensado. Só nesse projeto nós fazemos uma economia calculada de aproximadamente 1.400 árvores por ano. Com isso você tem um impacto, uma redução no impacto ambiental muito grande. O que nós fazemos, por exemplo, com relação à nossa comunidade e nossos colaboradores? Por exemplo, a identificação botânica de árvores que nós temos nas nossas localidades com relação
ao seu acompanhamento. Distribuição de sementes de árvores, distribuição de mudas de flores, para o pessoal levar para casa e poder incentivar o cuidado dentro da casa também. Exposições de orquídeas, realizadas mais de uma vez, plantio de mudas de árvores. Projetos, vamos dizer assim, ligados com a comunidade. Vamos ver também alguns resultados em outras áreas. Por exemplo, no que se refere à parte de saúde. Nós temos um programa de controle de doenças cardiovasculares. Nós, então, fazemos o acompanhamento. Nós temos hoje monitorados, isso estamos nos referindo à localidade aqui em São Paulo, pessoas sem risco, 67%, e pessoas monitoradas, 33%, em várias áreas. Tabagismo, no sedentarismo, com relação à parte de pressão arterial e vários outros que nós temos que fazer os acompanhamentos. Que resultados que podemos apresentar nisso? Por exemplo, tabagismo e hipertensão arterial. Resultados de 94 até 99. Com os programas de tabagismo, com relação à formação de grupos e outros apoios que são feitos, nós tivemos uma redução de 94, de quase 30% de população tabagista, para uma redução de um pouco mais de 10% agora em 99. E o nível de controle também de hipertensão arterial. Em termos de risco coronariano, o que nós fazemos também? A mesmo monitoramento, temos nessa população de sem risco 67%, 33% monitorados, e desses 33%, nós temos pessoas com risco potencial, 65%, e um risco moderado de aproximadamente 35%. O número de risco alto é inexpressivo, por isso ele está colocado em 0 nesse caso. Então, com esses tipos de controles que nós fazemos, eles são muito importantes para nós podermos ver os resultados dos trabalhos que estão sendo feitos. Eu falei, por exemplo, de uma análise criteriosa do acompanhamento dos serviços médicos. Então, aqui nós temos um quadro onde nós verificamos internações, diagnose, ambulatório, consultas e terapias, durante o período de 3 anos, 96, 97, 97, 98, 98, 99, onde vocês podem ver que há uma gradativa melhoria com relação aos índices. Então, à medida que nós temos, vamos dizer assim, indicadores onde nós possamos fazer esses acompanhamentos, é claro que isso tem uma influência bastante grande. Eu procurei, vamos dizer assim, compactar bastante pelo adiantado da hora, mas o que nós procuramos mostrar? Procuramos mostrar que é fundamental, como foi já apresentado na palestra anterior, que haja um planejamento, que tenha uma base, que haja um levantamento de necessidades, tem que ser um programa harmônico, tem que ser um programa que mede resultados e tem que ser um programa de parceria com seus colaboradores. Não adianta você querer fazer uma coisa unidirecional. É muito importante que haja uma parceria nessa direção. E, é claro, as parcerias, conforme eu falei também, com as pessoas, vamos dizer assim, que convivem conosco nos arredores da empresa, dependendo da localidade, escolas e instituições. Era isso que eu queria apresentar e essa era a ideia de apresentar um caso concreto para a apreciação dos senhores e das senhoras. Muito obrigado.